força, Pai. Nosso espírito te clama, Pai. No espaço todo vazio que habita, hoje é sua morada, minha alma está. Nada
Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor. Pai, nós declaramos a Tua santidade, Senhor, Teu senhorio, a Tua grandeza. Nós reconhecemos que sem Ti nós nada somos, ó Pai. Nós sabemos, ó Senhor, que tudo é Teu. Senhor, nós reconhecemos a Tua santidade, Senhor. Pai, eu de mim mesmo nada tenho para oferecer, Senhor, mas que seja o Teu Santo Espírito a ministrar na minha vida e na vida dos meus irmãos e através de mim, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos gratos ao Senhor, ó Pai. Amém. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, eu e vocês, nós sabemos que dentro do contexto natural que eu e vocês vivemos hoje, dentre várias coisas, nós sabemos que a água é vida. Nós sabemos disso. E nessa época, nós vamos ler alguns textos em Gênesis, era a mesma situação. Buscava-se caminhar, buscava-se organizar a vida em torno da água, de lugares onde haveria água, de um poço, onde haveria uma fonte. Com base nisso, eu gostaria de ler com vocês um texto que está lá em Gênesis 26. Gênesis 26, a partir do verso 12. Gênesis 26, 12. Diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessões de ovelhas e possessões de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Lá no verso 18. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelo mesmo nome que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Eseque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Nós estamos lendo ali algo natural, irmãos. Poço natural, água natural. Só que é interessante que muitas vezes em nossas vidas, quando eu e vocês, nós passamos por algumas situações, nós começamos a olhar que parece que algumas coisas não estão acontecendo da maneira como nós planejamos que era para acontecer. Muitas vezes eu e vocês, nós nos deparamos com circunstâncias, irmãos, que nós não gostaríamos que fosse daquela maneira. Porém, estamos passando por uma realidade que não gostaríamos. Esse texto que nós lemos, nós vemos que Isaque estava sendo abençoado. Isaque, ele plantou naquela terra. Se você ler o texto, desde o capítulo 26 todo, havia naquele tempo fome, estavam passando por uma situação delicada, mas Isaque, naquele tempo, Isaque plantou e colheu a 100. Ou seja, o Senhor moveu naquilo que Isaque estava fazendo. Só que Isaque, mesmo colhendo, mesmo Isaque se engrandecendo, como a palavra diz que ele cresceu muito, ou seja, financeiramente Isaque avançou muito, a um ponto que Abimeleque chegou e falou: Isaque, vai para uma outra região, porque você já é mais forte do que nós. Nós não conseguimos estar juntos. Mas o que me chama a atenção é que Isaque, mesmo com tudo isso, ele ainda pegou e viu aqueles lugares onde o poço que o seu pai Abraão havia cavado. E o texto diz que, por inveja, entulharam os poços que Abraão havia cavado. Mas entenda, aquele poço que foi entulhado era um poço que não só os descendentes de Abraão estavam usufruindo, mas toda aquela região usufruía, quem estava ali perto usufruía daquele poço, daquela água. Mas eles, por inveja, entulharam aquele poço. Ou seja, nós vamos para um outro lugar, mas esse que cavou nós não vamos tomar. Isaque, vendo aquele contexto, Isaque chegou e entendeu que não, eu vou cavar de novo os poços que
o meu pai cavou. E vou chamar aqueles poços pelo mesmo nome que o meu pai chamou. E assim Isaac fez. E é interessante que daí então nós começamos a entender que uma geração, ela usufrui de algo que a geração anterior fez. A geração anterior cavou um poço para que a geração posterior pudesse beber daquela água. E queridos, assim é na minha vida e na sua vida. Nós precisamos entender que eu e vocês hoje, nós usufruímos de muitas coisas que a geração passada cavou por mim e por você. A geração passada pagou um preço pela minha vida e pela sua vida, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E nós precisamos compreender que, assim como eles pagaram um preço, nós precisamos discernir isso e saber que nós também precisamos fazer a nossa parte, irmãos. Amém. Essa geração, ou seja, Abraão, quando Abraão cavou o poço, sim, serviu para ele. Pensando naturalmente, irmãos. Mas Abraão tinha ciência de que aquilo dali serviria a outras gerações. A pergunta é, o que eu e vocês estamos fazendo, irmãos? É só para mim e para você? É só para nós? A preocupação nossa é conosco? Ou nós estamos trabalhando em algo geracional, queridos? Nós estamos buscando desenvolver algo não apenas para que nós possamos usufruir, mas que as próximas gerações também possam usufruir daquilo que eu e vocês estamos fazendo. Como que nós temos visto isso, queridos? Entenda, Isaac ele compreendeu o que o seu pai havia feito. Isaac ele não deixou de lado o que Abraão havia feito, porque o texto diz que Isaac, embora foi lá, desentulhou aqueles poços que seu pai havia cavado, mas o texto diz que Isaac também ele foi lá e ele cavou poços. E os poços que Isaac cavou, houve contenda, até que no terceiro poço não houve. Isaac disse, agora o Senhor nos alargou, abriu nosso caminho. Só que Isaac, irmãos, entendam, ele honrou aquilo que a geração passada havia feito, abriu o poço. Mas Isaac ele tinha entendimento de que ele precisava fazer a parte dele. Isaac entendeu que ele não podia ficar tomando apenas da água que o pai dele havia cavado. Isaac ele entendeu que ele precisava também cavar poço, ele também precisava encontrar essa água. E eu e vocês nós precisamos entender que na nossa vida, queridos, na nossa caminhada cristã, guardadas as proporções, é algo muito parecido. Quando eu e vocês nós conhecemos a Cristo, quando eu e vocês um dia levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus como único Senhor e Salvador, daquele momento eu e vocês nós começamos a beber a água do poço de que alguém havia cavado. Amém. E nós começamos a usufruir daquilo que aquela pessoa está ministrando na minha vida e na sua vida. Aquela pessoa está pegando eu e você, nos trazendo a realidade da palavra, nos mostrando o caminho. E nós bebemos então daquela água, ou seja, somos ministrados por aquilo que aquela pessoa está ministrando nossas vidas. Nós precisamos ser gratos a isso, nós precisamos compreender que nós sim, bebemos da água de que alguém cavou. Mas chega um tempo na minha vida e na sua vida, irmãos, que nós atingimos uma idade, nós atingimos uma maturidade, aonde eu e vocês nós compreendemos que nós não podemos ficar apenas usufruindo da água que outro cavou. Eu preciso sim honrar aquilo que outros fizeram. Eu preciso honrar as gerações anteriores. Mas eu preciso compreender que eu preciso também cavar um poço. Eu preciso também conseguir achar essas águas vivas, irmãos. E isso daí, querido, demanda trabalho. Isso daí demanda alguns enfrentamentos. O apóstolo que está em viagem, inclusive, retorna amanhã. Nós precisamos entender que é o que ele fala. Ele fala, olha, vai ter enfrentamento. Ou seja, queridos, naquilo que eu e vocês caminhamos, naturalmente falando, as coisas não são um mar de rosas não, irmãos. Nós temos dificuldades, temos lutas, muitas coisas se levantam, situações contrárias. Mas nós precisamos compreender que aquele que está conosco, ele é maior sempre. Mas entendam, nós precisamos chegar a um momento que, embora haja enfrentamento, eu consigo compreender que eu preciso gerar água. Eu preciso gerar algo para que próximas gerações, queridos, consigam também usufruir daquilo que eu estou gerando nesse momento. Próximas gerações possam falar assim, olha, quem ministrou a Cristo na minha vida foi o irmão tal,
a irmã tal, eu não conhecia Jesus, mas ele ou ela tiveram tempo, me amaram, cuidaram de mim, cuidaram da minha vida, ministraram as verdades da palavra, cuidaram do tempo que eu precisei. Então aí um dia eu consegui começar a caminhar em Cristo, consegui entender aquilo que eles falaram e agora estou aqui caminhando. Assim é a nossa vida, irmãos. Entendam, quando eu aceitei a Cristo, irmãos, quando a gente já estava com um tempo de caminhada cristã, eu estar ministrando aqui para mim era algo que eu não conseguia conceber. Por quê? Eu era extremamente tímido, irmãos. Eu não conseguia, eu fui defender minha monografia quando eu terminei o meu curso. Pensa numa dificuldade para defender uma monografia, irmãos. Mas entenda, o pastor que nos pastoreava naquele tempo em uma outra cidade, ele chegou um dia e falou assim: Júnior, tal dia você vai ministrar a palavra. Irmãos, foi um impacto. Mas eu falei para ele: pastor, amém, vamos para cima. Amém. Irmãos, saiu, tremi, com certeza devo ter gaguejado um monte, mas aconteceu. Mas naquele dia, naquela noite, melhor dizendo, que o Senhor, através da vida do pastor, me deu a oportunidade de ministrar uma palavra, naquele dia eu fui curado, irmãos. Amém. Naquele dia eu consegui entender que agora eu precisava começar a cavar um poço, porque eu não podia mais beber da água. Não, eu tenho que honrar aquilo que meu pastor estava fazendo, sempre. Mas eu consegui compreender que agora eu preciso começar a cavar o meu poço, porque eu preciso também deixar algo para gerações futuras. E nesse pensamento, queridos, nós vamos ler mais um texto que está lá em João, capítulo 4. João 4. João 4, do verso 7 ao verso 14. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, porque sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Aqui agora então, queridos, nós lemos lá em Gênesis, agora nós estamos lendo em João. Ou seja, o poço que Jacó cavou continuava servindo, e agora está Jesus no lado daquele poço conversando com a mulher samaritana, irmãos. E trazendo para aquela mulher, não a água no sentido, usando a água no sentido figurado, mas buscando trazer naquela água a verdade da vida eterna, irmãos. Amém. Buscando trazer para aquela mulher: olha, esse poço aí tem uma água, e realmente vai matar a tua sede. Só que você, se tomar dessa água, você vai ter sede novamente. Agora, se você soubesse quem eu sou, e quem é o que te pede água, você que pediria a ele essa água, que é a água que jorra para a vida eterna. Então nós compreendemos, queridos, que o que eu e vocês, a água que eu e vocês cavamos, o poço que nós cavamos, não é uma água física, mas é essa água que jorra para a vida eterna.
Então nós precisamos compreender que eu e vocês temos que buscar um lugar, ou cavar o poço, queridos, no sentido figurado, é eu e vocês buscarmos um lugar de intimidade com o Senhor, buscar um lugar onde nós podemos estar com o Senhor todos os dias, para que o Senhor possa ministrar em nossas vidas e nós possamos ali ser transformados, e sendo transformados nós possamos ministrar na vida de outros. Essa é a água que eu e vocês temos que derramar, essa é o legado que nós temos que buscar deixar para gerações futuras, irmãos, para que as pessoas possam olhar para mim e para vocês, ou se lembrar de mim, de você, falar, foi ele, foi ela que falou essa verdade para mim, cuidou de mim, teve paciência comigo, me amou quando ninguém me amou, cuidou de mim quando ninguém quis cuidar, olhou para mim quando ninguém queria olhar. A verdade da palavra, querido, é essa. Nós precisamos compreender que o evangelho do Senhor é esse amor, e o amor é um amor verdadeiro, irmãos. Aleluia. Então quando nós pensamos em cavar, quando nós pensamos em fazer algo, em deixar algo para uma geração posterior, ou seja, deixar algo geracional, queridos, é eu e vocês compreendermos que nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos compreender o que o Senhor está falando nesse tempo, nós precisamos compreender qual que é a direção do Senhor para a minha vida e para a sua vida nesse tempo, e nós caminharmos nessa direção dEle, e caminhando nessa direção dEle, queridos, nós possamos, na nossa caminhada, as pessoas que nós encontrarmos, nós possamos derramar algo sobre essas pessoas, não a água que ela vai tornar a ter sede, mas a água de vida eterna. Amém. Falando as verdades do reino, queridos. Agora, compreenda algo. Como que eu vou conseguir falar das verdades do reino se eu não busco as verdades do reino? Como que eu vou conseguir falar para alguém sobre que Jesus é amor se eu não consigo amar? Como eu vou falar para alguém que Jesus, ele é o caminho, se eu não ando no caminho dele? Como que eu vou falar para alguém que esse Jesus, ele é um Deus todo-poderoso, se eu não acredito que ele é todo-poderoso? Então eu e vocês, nós precisamos calibrar a maneira como nós estamos vendo o evangelho, irmãos. A palavra do Senhor, ela não faz curva, queridos, ela é reta. Amém. E nós precisamos entender que essa palavra reta é o Deus que eu e vocês servimos. Ele é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Tudo que Ele fez partiu de algo que não existia. Ele é o Criador de todas as coisas. É Ele, porque dEle, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Inclusive eu e vocês estamos aqui nesse tempo dEle, por Ele e para Ele. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Verdades do Evangelho. Só que mesmo nas verdades do Evangelho, irmãos, nós temos enfrentamentos. Alguns buscam entulhar os poços. E talvez tenha alguém aqui que inclusive o poço está entulhado. Mas entenda, o poço, ele jorra águas e águas vivas, irmãos. Glória a Deus. Esse é o poço que tem que gerar na minha vida e na sua vida. Essa água viva. Glória a Deus. Falarmos daquilo que realmente vai impactar a vida de pessoas. E eu gostaria de ler com vocês mais um texto para nós finalizarmos aqui, irmãos. João 7. Um pouquinho para frente. João 7, do 37 ao 39. Diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, irmãos, hoje eu e vocês, nós estamos dentro desse texto, porque Jesus, o Espírito Santo já veio, ele habita dentro de mim e dentro de você. Então nós precisamos
praticar o que está nessa palavra, ou seja, essas águas vivas têm que fluir da minha vida e da tua vida, irmãos. Porque Jesus, ele disse que haveria, que essas águas fluiriam, e que o Espírito Santo viria, o Espírito Santo veio, e ele habita na minha vida e na sua vida. Então aquilo que busca talvez limitar a minha vida e a sua vida, queridos, nós precisamos discernir o que é que tem nos limitado. O que é que limita eu e vocês na questão natural, mas o que é que limita eu e vocês no sentido de nós servirmos ao Senhor em inteireza de coração, irmãos? Nós precisamos compreender o que é que está nos travando. O que é que me limita em servir ao Senhor em inteireza de coração? O que é que tem limitado a minha vida natural? Porque entenda, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de mim e dentro de vocês. E essas águas vivas, queridos, elas têm que jorrar. Elas têm que jorrar das nossas vidas. Em meio a lutas, ela tem que jorrar. Em meio a dificuldades, ela tem que jorrar. Em meio a tantas coisas que muitas vezes a gente passa, querido, nós não compreendemos. Mas essas águas vivas, elas têm que jorrar. Porque é um legado que eu e vocês estamos deixando para a próxima geração, irmãos. Aleluia. É algo que não tem a ver apenas comigo e com vocês, mas tem a ver com aqueles que virão. Nós precisamos discernir isso, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Glória a Deus. Sabe, feche os seus olhos. E conversa com o Senhor, como que está a tua vida, como que você tem caminhado. É você e Deus. Glória a Deus. Você e Deus. Senhor, eu estou buscando cavar os meus poços, eu não estou buscando viver apenas daquilo que outros têm gerado, eu estou buscando gerar no Senhor, eu estou buscando intimidade, eu estou buscando, Senhor, essa água viva, eu estou buscando. Ou talvez você possa falar, Senhor, eu preciso buscar. Mas a questão é você e Deus, meu irmão. É você se colocar diante dele. A questão é você verdadeiramente se colocar diante dele e falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, Aleluia. eu quero sim, Senhor, honrar aqueles, ó Senhor Deus, que tiveram tempo conosco, Senhor, que nos amaram. Nós queremos aqui honrar, Senhor Deus, aqueles que ministraram a palavra sobre nossas vidas, aqueles que tiveram tempo, que nos instruíram na palavra. Nós honramos a vida deles. Senhor, mas nós queremos também, Pai, ministrarmos sobre outros. Nós queremos também essa verdade, Senhor Deus, da Tua palavra, nós podermos ser canal do Senhor na vida de outras pessoas. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude a sermos canal na vida de outros. É, Senhor. Sim, sim. Nós queremos ser canal, Senhor. Nós queremos ser canal. Oh, Deus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Esse é o rio. Esse é o rio. São águas transformadoras. São águas que transformam. Você quer fluir, que
você quer ministrar, você quer ser bênção, um canal de bênção na vida de outros, declare essa verdade, busque ao Senhor, declare ao Senhor que você não quer apenas aquilo que foi ministrado, mas você também quer buscar essa fonte de águas vivas. Declare isso a Ele, declare isso a Ele, sabe, declare ao Senhor, fala: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Declare a Ele. Eu e vocês, nós precisamos ser esse canal, queridos. Nós precisamos ser esse canal por onde essas águas vivas correm, queridos. Essas águas vivas têm que fluir da minha vida e da sua vida. Nós precisamos buscar esse lugar. Nós precisamos buscar um lugar de intimidade com o Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor todos os dias de nossas vidas, queridos. Nós precisamos ser transformados pela verdade da palavra. A verdade da palavra é o que transforma a minha vida e a sua vida. O ministrar do Senhor, o Espírito Santo em mim e em vocês, é Ele que vai mudando, vai nos transformando. Glórias ao Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. O Senhor é a fonte. Senhor, nós queremos ser canal, Senhor. Pai, nós clamamos por cada um que aqui se encontra. Se tiver alguém aqui, Senhor, que talvez não está conseguindo desentulhar os poços, se tiver alguém aqui que não está conseguindo, Senhor Deus, ver o que a geração anterior deixou preparado para ele, Senhor, abra os olhos, ó Senhor. Pai, em nome de Jesus, para que, Senhor Deus, nós possamos contemplar a beleza daquilo que o Senhor tem feito, fez e continua fazendo, Senhor. Que nós possamos contemplar esse amor grandioso do Senhor por nossas vidas. Que nós possamos contemplar essa verdade da palavra, Senhor, todos os dias de nossas vidas, ó Senhor. Pai, nos ajude, Espírito Santo, a nós sermos canal do Senhor na vida de outras pessoas. Nos ajude, Espírito Santo, a podermos ser essa fonte de águas vivas que correm, Senhor. Que as pessoas possam ver através de nós, ó Senhor. Nós clamamos isso, Senhor, clamamos. Nós não queremos, ó Senhor Deus, passarmos por essa vida, Senhor, desapercebidos, ó Pai. Nós não queremos, ó Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós clamamos a Ti, Senhor, que essas águas vivas fluam, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos, ó Deus. Gratos ao Senhor, meu Deus. Amém. Se passar andando, águas que se passarão. Declara ao Senhor. Sim, Senhor. Um rio pelo qual não Declare aí. podia se passar andando. Esse é o rio. Águas que se passarão. Assim é, irmãos, quando nós buscamos ao Senhor, nós precisamos entender que é um lugar onde o controle é dele, é Ele que controla. Águas profundas, eu e vocês, nós não controlamos, o controle é dele.
isso, irmãos. Esse é o lugar que nós temos que buscar. Aonde o controle é dele, aonde é ele, aonde eu e vocês nós queremos ser apenas um canal. Amém? Glórias a Deus.